boa tarde. Hoje vamos começar a gravação dos textos da disciplina Dinâmica e Prática da Vida Universitária. Os textos que foram indicados para estudo nesta disciplina, Dinâmica e Prática da Vida Universitária, disciplina do primeiro período do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Alguns textos indicados para leitura são do livro Como se faz uma tese, de Humberto Eco. Tá? Este livro encontra-se à disposição para download na internet. Como se faz uma tese? Editorial Presença, autor Humberto Eco, coleção Universidade Hoje, número 4. Como se faz uma tese em Ciências Humanas, é o título do livro. O prefácio é de Hamilton Costa, a tradução é de Ana Falcão Basto e Luiz Leitão. Índice. Prefácio à segunda edição portuguesa, introdução, o que é uma tese e para que serve, por que se deve fazer uma tese e o que é, a quem interessa este livro, de que modo uma tese serve também para depois da licenciatura, 4 regras óbvias. A escolha do tema, tese monográfica ou tese panorâmica, tese histórica ou tese teórica, temas antigos ou temas contemporâneos. Quanto tempo é preciso para fazer uma tese? É necessário saber línguas estrangeiras? Tese científica ou tese política? Como evitar deixar-se explorar pelo orientador? 3. A procura do material. 3.1. A acessibilidade da fonte. 3.2. A investigação bibliográfica. 4. O plano de trabalho e a elaboração de fichas. 4.1. O índice como hipótese de trabalho. 4.2. Fichas e apontamento. 5. A redação. 5.1. A quem nos dirigimos. 5.2. Como se fala. 5.3. As citações. 5.4. As notas de rodapé. 5.5. Advertências, ponteiros, advertências, ratoeiras e costumes. 5.6. O orgulho científico. 6. A redação definitiva. 6.1. Critérios gráficos. 6.2. A bibliografia final. 6.3. Os apêndices. 6.4. O índice. E 7. Conclusões. E por último temos a bibliografia seletiva que o autor utilizou para escrever este livro. Como se faz uma tese em Ciências Humanas, de Humberto Eco. No índice de quadros temos o quadro 1, resumo das regras para citação bibliográfica. 4.2, exemplos de ficha bibliográfica. 4.3, obras gerais sobre o barroco italiano, identificadas através do exame de 3 elementos de consulta. Quadro 4, obras particulares sobre tratadistas italianos do século XVII, identificados através do exame de 3 elementos de consulta. Quadro 5, fichas de citação. Quadro 6, fichas de ligação. Quadro 7 a 14, fichas de leitura. Quadro 15, exemplos de análise continuada de um mesmo texto. Quadro 16, exemplos de uma página com o sistema citação-nota. Quadro 17, exemplo de bibliografia estandarte correspondente. Quadro 18, a mesma página do quadro 16 reformulada com o sistema
com o sistema autor-data. Quadro 19. Exemplo de bibliografia correspondente com o sistema autor-data. Quadro 20. Como transliterar alfabeto não latino. Quadro 21. Abreviaturas mais usuais para utilizar em nota ou no texto. Quadro 22. Modelo de índice. Prefácio à segunda edição portuguesa. A publicação em português deste livro de Humberto Eco permite ver o conjunto de problemas que a metodologia da investigação atual levanta e faz compreender a importância das suas tendências no avanço da ciência e na conservação do saber, encarado à luz das suas mutações teóricas ou estudada na sua complexa estruturação ou, finalmente, na sistematização de seus modos de operar. Essa reflexão é um contributo importante para reformular muitas atitudes acomodadas do fazer a ciência que se comprazem na eternização do já feito. A criação científica é uma atividade e uma instituição. Como atividade, designa o processo de investigação que leva o investigador a produzir a obra científica. Como instituição, é uma estrutura constituída por 3 elementos: o sujeito, o objeto e o meio. Ao longo dos tempos, estes aspectos foram evoluindo, designando a associação ou a dissociação, quer dos mesmos, quer de algumas das suas partes. Diversos movimentos da investigação científica, caso nos atenhamos exclusivamente à evolução que se processa nas ciências humanas e a restringirmos-nos ao nosso século, podemos distinguir 3 movimentos importantes. Um que se polarizou em torno do sujeito da investigação, outro que gira em torno do objeto investigado, e, finalmente, um terceiro que pretende manter um justo equilíbrio no processo da criação científica entre o sujeito e seu objeto. Todos eles revelam preocupações teóricas diferentes, mas convergem na inquietação comum de tornar possível a ciência através da elaboração e aperfeiçoamento dos métodos. Existem, com efeito, 3 movimentos distintos na evolução da metodologia da investigação. O primeiro, que tem como teorizadores Tertulange, Schelling e Gitton. Sobrevaloriza o papel do sujeito na estrutura da criação científica em detrimento da metodologia da investigação. A questão fundamental torna-se, assim, a da existência de um clima espiritual que preexiste e determina a criação a que o sujeito deve aspirar. Daí que o decisivo seja esta aspiração manifestada sob a forma de vocação intelectual, uma vez que é dela e do esforço que ela pode virtualmente despender na conquista de um campo de trabalho, onde a cultura geral fecunda a especialidade na construção, Daí que o decisivo seja esta aspiração manifestada sob a forma de vocação intelectual, uma vez que é dela e do esforço que ela pode virtualmente despender na conquista de um campo de trabalho, onde a cultura geral fecunda a especialidade na construção de um tempo interior ao abrigo dos assaltos das preocupações dispersivas de que depende a revelação do talento e do gênio, nos momentos de plenitude de uma vida consagrada ao trabalho científico. O talento do investigador e o seu material
intuicionismo O talento do investigador e o seu natural intuicionismo fazem relegar os métodos de trabalho para um plano menor, secundário e reduzido, pois, para além das superiores capacidades intelectuais, ele pode dispor de vários meios práticos, desde seminários práticos até o convívio esmeradamente selecionado, que ensinam a trabalhar ensinando como se fazem as coisas. Neste contexto, a obra surgia como a obra-prima medieval na sua perfeição magistral, a coroar um longo percurso no qual estavam envolvidas muitas horas de trabalho de investigação essencial, que só uma instituição de tipo tradicional poderia patrocinar, uma vez que ela exige agentes humanos altamente qualificados e condições objetivas de estudo extremamente complexificadas. Por ser o sujeito da investigação indispensável para o desenvolvimento da ciência, não é menor a importância de seu objeto, o conhecimento das condições de sua existência e dos modos da sua abordagem, tanto asseguram boa parte da sua acessibilidade, como determinam as regras da sua reconstrução teórica. Ora, já nos ambientes científicos, atrás descrito, a obra de Schelling chamara a atenção para a importância decisiva da elaboração de certos trabalhos práticos, retenções críticas, que fornecem ao estudante um conjunto de regras práticas de trabalho, anunciando desta forma o fim do impressionismo responsável por tantas verdades apressadas e pouco amadurecidas, mas foram, sem dúvidas, as directives pour la confection d'une monographie científica de Ferdinand Weistenberg, que inauguraram o segundo movimento da metodologia da investigação sob o signo do objeto. Com efeito, a obra de Weistenberg centra-se exclusivamente no estudo analítico e sistemático da composição. Bom, gente, eu estou com muita dificuldade para ler esse texto. A letra ficou pequena para mim, né? Porque eu não estou enxergando quase. Estou com deslocamento de retina no olho direito, não estou enxergando com o olho direito. E o esquerdo está um pouco comprometido. Eu estou vendo que esse prefácio é muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever este prefácio, vou copiar, né? Vou copiar este prefácio com letras maiores para poder ler para vocês, tá bom? Desculpa aí, gente. Até o próximo vídeo, que será a leitura dos textos deste livro, Como Fazer uma Tese em Ciências Humanas, de Humberto Eco. Tá? Mas primeiro eu vou ter que copiá-los com letras maiores, para eu poder fazer uma leitura melhor para vocês, porque eu não estou enxergando direito e estou forçando muito a vista. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.